Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a parte da Tua palavra. Dê para nós um bom sermão e fala conosco nesta noite, Pai. Tire toda a diferença, tire toda a nuvem escura, toda a atmosfera contrária e fale aos nossos corações. Pedimos e entregamos em Tuas santas mãos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos alegres, amados? Glória a Deus. Igreja, sem perca de tempo, vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Glória a Deus. Capítulo 11, 28. Estamos alegres, amados? Glória a Deus. A hora está à mão. Cristo está às portas, irmão. E o povo não está notando. Israel está em guerra e as coisas estão caminhando. Todos acharam? Vamos ler em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? 11, 28. Diz assim, amados. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, entre vós, muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-la-ei quando for ter convosco. Amém? Vamos para mais uma escritura, amados, que está no Salmo 122. Salmo 122, verso 1. Diz assim, amados: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobe as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para andarem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Amém. Amém. Até aqui, amados, podeis assentar, que o Senhor acrescenta a bênção, a leitura da palavra. Glória a Deus. Igreja, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alguns assuntos de suma importância para nós, porquanto sabemos que todo culto temos a palavra do Senhor, que é a parte substancial, né, irmão? Podemos cantar, podemos orar, né? Bastante. Podemos adorar o Senhor, saltar, pular, dar glórias, mas a palavra é substancial, é a parte mais importante, é a palavra, tá? Então hoje nós vamos falar alguns assuntos aqui, e para que Deus possa, trabalhar nos nossos corações e no coração dos demais. Porque, irmãos, nós temos que lutar, há uma inércia, uma grande força, lutando contra o povo, tá? Lutando contra a igreja, lutando contra a noiva, tá? Há uma grande inércia, tá?
Mas que força para você não congregar, você fica em casa. Cadê os cristãos? Cadê os irmãos? Cadê as irmãs? Essa é a condição. Na semana é uma luta para vir. Aí o domingo é o dia do descanso. O domingo é o dia que você não vai trabalhar, né? Mesmo que você tiver um serviço seu, você tem que deixar para servir a Deus. Tá? Porque depois, irmãos, os problemas vêm e você pergunta: aonde é que eu falhei? Não é isso? Aonde é que eu falhei? Aonde é que você falhou? Que você não fez jus o voto que você fez com Deus. De servi-lo, de agradá-lo, de caminhá-lo, estar na casa de Deus. Desculpa, irmão, não é qualquer coisinha que nos segura em casa. Tá? Então nós vamos entrar num assunto hoje aqui sobre essas coisas. Tá bom? Por quê? Porque se eu precisar apanhar, Deus tem que me surrar. Não é isso? É bom apanhar de Deus, né, irmãos? Leva uma surra boa. E aí você fica murcho, obediente. Meu pai, quando ele falava comigo alguma coisa, entendeu, irmãos? Se tivesse duas pessoas conversando assim, na sala, e você passasse no meio, era só aquele dia. Você não passava mais ali no meio. Meu pai só dava aquela olhada assim, dizendo: você foi desrespeitoso, cortando a nossa conversa no meio. Né? Se nós obedecemos nossos pais, quanto mais devemos obedecer o Pai dos Espíritos. Tá certo, irmão? Então aqui vai uma pequena palavra que eu quero falar nesta noite aqui, irmãos. Pelos doentes. Está doente, está com dificuldade, não pode vir na casa de Deus? Amém. Amém? A igreja vai orar por você. Você não vem aqui, a igreja ora por você. Ah, eu estou morando longe, eu não tenho dinheiro para pagar o passe de ônibus, está com dificuldade? Nós vamos lutar, nós vamos entender a sua situação. Tá? Mas não ficar em casa por causa de qualquer coisa. Tá? Não ficar relaxado. Se ficar em casa jejuando e orando, ainda está errado. Por quê? Porque o lugar do cristão, como que é um membro de igreja? Um membro do corpo de Cristo. É estar unido. Os membros do corpo de Cristo é unido. O pé não está para lá, a orelha não está para cá, está todo mundo no corpo. Amém? Então, o que o profeta na ordenação de diácono diz? O que é um membro de igreja? Um membro de igreja é aquela pessoa que congrega, que toma sua comunhão e dá os seus dízimos e oferta. Esse é um membro de igreja. Amém? E às vezes ele não vai nem para o céu, porque ele está só ali fabricando. O verdadeiro vai para o céu. Se ele é um membro verdadeiro do corpo de Cristo, está ali ajudando a causa, amém. Tá? Então, irmãos, veja, aqui vai a minha fala para os que têm dificuldade. Pastor, não estou podendo ir, não tem dinheiro para o ônibus, não tem. Amém. Tá? Para que depois as pessoas, puxa, o pastor chegou, ataca lá, né? Eu estou doente, estou com problema. Então, o seu problema é justificável. Se Deus quer você aqui na igreja bonitinho, que Ele te cura, que Ele te dê saúde. Só que tem uma coisa, Deus te dá saúde, você não vem na igreja. Deus te dá saúde, você vai não sei para onde, e para lá e para cá, e deixa Deus de lado. Aí fica doente, é pior. Faz igual a Miriam. Para todo mundo, porque todo mundo tem que ficar orando para você. Então, irmão, vamos manter na fé. Pastor, está chovendo, venha com chuva. Pastor, está frio, venha com frio. Amém? Por quê? Como é que você vai vencer? Você não aguenta uma chuvinha nas costas. Ah, uma chuvinha, eu vou pegar resfriado. Que pega? Toma chá. Amém? Mas não deixa de servir a Deus. Qualquer coisinha não vem no culto. Ah, tem uma nuvem escura no céu ali, não vou. Que tipo de crente é esse, meu irmão? Crente tem que ser classe A. Amém? Cristão positivo. Então, irmãos, aqui vai a minha fala. Não seja um crente relaxado. Amém? Então nós lemos aí
A parte da ceia, Paulo diz: muitos tomam a ceia indignamente, muitos estão doentes, muitos dormem. Esse dormir é morto, morto vivo. Toma ceia em pecado, toma ceia indigno, toma ceia com problema. Por isso que Paulo diz: muitos são fracos e doentes. Irmão, o que tem de crente fraco e doente não está escrito. Por quê? Porque toma ceia indignamente. Então você procura tomar a sua ceia dignamente. Perdoado, acertado, bonitinho, amém? Para as coisas dar certo, meu irmão. Tá? Por isso que nós aqui não temos tanto, graças a Deus, nós não temos desigrejados. Eu não conheço nenhum irmão do nosso companheirismo que ele é desigrejado. Desigrejado é aquela pessoa que acha que vai servir a Deus em casa, ouvindo fita. Mas essa é desculpa esfarrapada, ele não vai ouvir fita coisa nenhuma. Ele não quer, ele não tem força de congregar. Ele é um desigrejado. Em outra linguagem, ele é um covarde. Que ele não tem coragem de enfrentar. Se está errado o grupo, chega no pastor. Chega no grupo de igreja. Falei, irmão, eu não faço parte dessa igreja. Aqui está tudo errado, então mostra a falha. Mostra o erro. Mas o que ele faz? Faz igual uma tartaruga. Entra dentro do casco e ninguém move ele. O profeta fala, nem com fogo, nem com gasolina e fogo no casco dele, ele não sai dali. Tá? Então, irmãos, veja. Não seja um desigrejado. Isso não é para nós. Nós não somos desigrejados. Na mensagem, ou você está parado na fé, ou você está apostatado, naufragado, ou você está caído e morto. Caído da graça. E se tiver caído da graça e morto, meu irmão, já era. Porque se tiver caído, nós podemos ir lá e levantar você. Mas se tiver morto, já era. Porque tem o caído, morto, tem o caído, mas pode levantar. Tem o apostatado, que Deus trata com ele, traz de volta. Tem o parado na fé. Tudo essa classe são tipos de um desigrejado. O desigrejado está fora da igreja. Tá? Acomodado. Então veja, 1 Coríntios, fracos e doentes, muitos que dormem, morto. Toma ceia indignamente. Não podemos, irmão. Se você tem a revelação do sangue, o profeta fala, você chega no culto de ceia, fala, Senhor, eu não sou digno, eu sou errante, sou falho, errei esse mês inteiro, mas eu não posso, Senhor, ficar sem a ceia. Eu quero tomar a ceia. Então, o Senhor me perdoe, a revelação do sangue é que claro que Deus vai te perdoar. Amém? Se você tem um problema com o irmão, ou com a irmã, ou com alguém, você chega nessa pessoa, reconcilia, peça perdão, se humilha. Porque se nós não perdoar aqueles que nos ofendem, como que o Pai Celestial vai nos perdoar também? Então você tem que perdoar a quem lhe ofender. E você também, não é? Você me perdoa, irmão? Em nome de Deus, perdoa. E fica quieto. É o outro também, fala, você me perdoa também. É de lá para cá e daqui para lá. Amém? Então, irmãos, veja. Pessoas que se desvinculam da igreja, mas mantêm sua fé cristã. Onde? Parados, desviados, estacionados. Defendem que a fé cristã pode ser exercida desvinculada da comunhão da igreja. Aonde? Eu posso ser um cristão na minha casa. Sim, se não tiver um tabernáculo, se não tiver uma igreja, você mora numa cidade, não tem ninguém, aí você pode ficar fazendo o seu culto doméstico em casa, amém? Ler a Bíblia, orar, cantar hinos, fazer o culto no lar, porque não tem uma igreja ali na cidadezinha onde você mora. E mesmo assim, se tiver uma igreja, o profeta fala, não há mal que você vai ali e cante louvores, vai ali com aquelas pessoas, mas não tome da ceia. Porque a ceia deles é de pão de padaria, é suco de uva, não tem a completa palavra. Mas você pode ir, o profeta fala, até naquela sua cidade, ter uma congregação da palavra. Amém? Então, irmão, agora, no lugar que tem tabernáculo para todo lugar, a pessoa não ir, não congregar, há mal.
Ai, pastor, está errado esse, está errado esse, está errado esse, está errado esse. Ele é o único certo. Está entendendo, irmão? Eu conheço gente aí que o tabernáculo está tudo errado. Só ele que é o santo. Só ele que está certo. Nenhum lugar serve para ele. Será que é isso, irmão? Não. A pessoa, o profeta fala, tenha a revelação da sua liderança. Você tem que ter visões. Teve uma certa irmã que uma vez veio congregar com nós. Ela estava congregando em outro lugar. Antigamente ela congregava conosco. Aí ela saiu e foi para outro lugar. Foi para outro lugar. Numa época que nós estávamos na sequidão. Aí ela falou assim, eu falei para ela, ore a Deus para Deus te revelar a sua liderança. E Deus revelou para ela. Ela viu, ela teve um sonho, né, irmão? Que ela vazava uma cerca de arame farpado. Você sabe que arame farpado é doutrina, é divisão de igreja, né? E aí a hora que ela ponhava o pé na grama, a grama mexia, porque por baixo era água. Era só um tapete de grama, por baixo podia afundar. Mas lá na frente estava nós, do Tabernáculo Monte Sião, construindo uma grande ponte. Está entendendo? Nós estávamos fazendo ponte, não muro para divisão, mas ponte. Ponte é para ligar de um lado para o outro. Aí o Espírito de Deus fala, você tem que estar lá, ajudando a fazer a ponte. Entendeu? Então Deus mostrou para ela o lugar para onde, que liderança que ela tinha que estar. Então Deus mostra. Agora a pessoa, está tudo errado aqui, errado ali. Não. Você precisa orar e pedir a liderança de Deus, Ele te revelar, te mostrar onde você tem que estar, chamando de igreja, onde você coopera com a causa, onde você vai ali e veste a camisa. Amém? Porque senão, desculpe, você não serve. A noiva de Cristo vai julgar no último dia. E o julgamento é pela palavra. Então você tem que estar pela palavra. Vai chegar no dia do julgamento fora da palavra? Desculpe, irmão. Vai ser reprovado. Tá? Vai ser reprovado. Então veja, motivos. Por que muitos estão desigrejados? Motivos. Insatisfeito com a igreja, o ministério. Às vezes está contrário à doutrina, não crê em alguma coisa da doutrina. Está entendendo? O que você tem que fazer? Examinar a palavra, examinar a Bíblia. Está certo, porque o que salva nós, irmão, é Cristo. Mas Cristo deu para nós um padrão, um método, que é a palavra. Justificação, santificação, novo nascimento, né? Uma maneira de você se preparar para o arrebatamento. E nós estamos bem aí, pertinho, os dias estão contados. Não adianta você falar, irmão, Cristo vai vir agora, amanhã. Amém. Amanhã não vem ninguém na igreja. Desculpe, parece que estão dormente a mente. Parece que estão adormecido a mente das pessoas, irmãos. Isso é um mal dessa era. Então você tem que estar apercebido. O reino do céu é tomado à força. Amém? Se você não vem na igreja, faça seu culto em casa. Canta o hino, louva, leia a Bíblia. Amém? Aborta o celular, põe o celular lá longe de você. Não deixa ele perto, não. Tá? Então veja, os desigrejados acham que pode servir a Deus independente da comunidade, da comunhão. Não pode. Tá? O desigrejado é aquele crente que está em casa, acha que está servindo a Deus lá, você está entendendo, irmão? Não toma ceia, não ajuda a causa, não tem companheirismo com ninguém, é a mesma coisa de cortar o dedo e colocar lá longe, entendeu? Não, meu dedo tem que estar aqui na minha mão, não é separado do corpo. Então eu só estou falando isso, batendo na cangaia, para vocês entenderem. Vocês estão ótimos, todos vocês que vieram hoje. Vocês não são desigrejados, vocês são a igreja. Vocês são os chamados para fora. Deus tirou vocês do mundo, do pecado, da lama e trouxe para a palavra. Agora, por que está falando isso? Para amanhã você não ser um desigrejado. Porque quando o aperto chegar, a noiva vai reunir. Não vai ficar separado um do outro. Tá? Mateus 10, 41 diz, quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta.
E São João 13:20, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém? Então Deus envia seus pregadores. Deus envia seus profetas. Tá? Por isso que ele falou que você tem que receber o que Deus lhe enviar. Amém? Deus enviou o irmão Brana. O irmão Brana foi o nosso mensageiro. Temos que crer que ele foi o homem de Deus. Ah, não, eu não creio que o irmão Brana é. Meu irmão, não pode fazer aquela... Não pode fechar os olhos, né? Para certas coisas, irmãos. Tá? Tem que dar honra a quem merece a honra. Né? Cada era da igreja, Deus mandou um mensageiro. Tá? E nessa era, Deus enviou o irmão Brana. Querendo ou não, o irmão Brana, até essa era terminar, ele é a voz de Deus. Se você não tem o CD, se você não tem o pendrive do profeta, nós pedimos na voz de Deus, eles mandam para você ouvir a mensagem em casa. Tá? Você pode ouvir a mensagem em casa, mas você tem que vir à igreja. Você tem que mostrar fisicamente que você está interessado na causa. Que você está de ombro junto. Amém? Não é ficar em casa. Não é ir para tal lugar. Ah, eu estou ocupado agora. Irmãos, são 4 domingos, né? Às vezes tem os crentes que é ceieiro, só vem na ceia. Aí passa um pouquinho, nem na ceia não vem. Em vez de crescer, começar a vir os domingos, né, irmão? Os que trabalham, os que tudo bem, é justificável. Os que têm dificuldade, estou repetindo de novo, é justificável. Mas aqueles que estão em casa. Irmão, na oração aqui, quantos vêm na oração? Eu sei que mora longe, é distante, né? Muitos podem vir para orar conosco. Tá? Aqui, irmão, é pouquinhas pessoas para a oração. E a oração é que mantém a igreja ativa. A oração é que segura o ministério. Se a igreja não orar, irmão, como é que fica? Nós orando, temos aí as irmãs que estão com tanta dificuldade aí, irmãos enfermos aí, mesmo orando, porque a Bíblia fala que nós temos que cuidar dos nossos doentes. Não é isso, irmão? Sempre teve, até nos dias do irmão Brana. Quantos doentes que tinha no tempo do irmão Brana não puderam alcançar a cura? Pastor, tinha muito doente no tempo do irmão Brana que não alcançaram cura porque não tinha fé para cura. No próprio tempo de Jesus tinha muita gente também que não alcançaram cura porque não tinha fé para alcançar a cura. Você pode ver que Jesus foi lá e curou o paralítico do tanque, só ele. Né? Quantas viúvas tinha em Israel? Elias só foi na Serepta de Sidom. Quantos leprosos tinha em Israel? Só foi curado na mão Ciro de outro país. E quer dizer que o nosso quadro não está diferente, irmão. Tá? Agora, Deus prova nós. Amém? Então São Judas diz, contradição de Coré. Não recebeu Moisés. Hoje, desigrejado, não recebe seu líder, seu pastor ou ministro que Deus lhe enviou. Desigrejados é contraditório. Por quê? Porque existe, irmão, duas coisas, né? A contradição de Coré. Eu já preguei isso aqui e nós vamos pregar até o fim do mundo. Tá? Você vê que existe duas coisas que é antagônica, né? O nicolaísmo, nós já pregamos aqui sobre o nicolaísmo, o balanismo e o jezabelismo, as profundezas de Satanás. Mas o nicolaísmo é conquistar o laico. O serpente conquistou a Eva com astúcia. Né? A serpente conquistou a mulher do Adão, a esposa de Adão. Tá? A mulher de Adão, em vez de ficar com a palavra, ficou com as ideias do serpente. Você está me entendendo? Em vez de ficar com o que Deus disse, ficou com a interpretação do serpente. Caiu na lábia do serpente. Isso é o nicolaísmo. A pessoa deixa a palavra e aceita o que o seu falso pregador ensina. Por isso que as igrejas estão cheias de falso pregador. As igrejas são nicolaítas. Elas aceitam o que o falso pastor prega e deixa a verdade de lado. Veja bem o que eu quero dizer. Isso é uma coisa. A contradição de Coré é o contrário. Amém? Por isso que a contradição, fala contradição de Coré. Coré era primo de Moisés.
Coré era um homem santo, como Arão e Moisés era. O Coré chegou em Moisés e disse: será que é só você que pode ser profeta? Será que é só Arão que pode ser sumo sacerdote? Eu não posso ser nada? Eu só fico cavando buraco, enterrando poste para armar tenda? Ai, mas tá bom, né, irmão? Ele queria ser alguma coisa. Só que o primo de Moisés, o Coré, cria em Deus, irmão. Adorava o Jeová, de unhas e dentes. Mas não aceitava Moisés. Não engolia o Moisés. Você vê que, por isso fala contradição de Coré. Quer dizer, ele crê em Deus, mas não recebe o pregador. Não é um tipo de desigrejado hoje? Crê em Deus, mas não vou lá na igreja do Monte Sião, porque eu não aceito aquele pastor. Crê em Deus, mas não vai na igreja do outro lá, porque tem isso, porque tem aquilo, porque não sei. Você está entendendo, irmão? Meu irmão, se o diabo enredou todo mundo, Deus é fraco. Se o diabo enredou todos os pastores, todo o tabernáculo, Deus perdeu. Está entendendo? O diabo é muito mais forte que Deus. Mas eu te pergunto, aonde? Nunca. Deus sempre ganhou. Deus sempre venceu. Deus sempre trabalhou, meu irmão. Não vem com essa, não. Deus está aqui. Amém? E a sua palavra prevalece. Por que que Deus não está com tadinho com nós? Tadinho desse irmão, deixa ele assim mesmo. Deus não está com isso, não. Ou você caminha e serve, ou não serve. Ou você entra na linha e obedeça, ou está fora. Porque Deus, ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Uma que ele é Espírito Santo. Amém? Deus perdoa. Mas Deus não é bobo. Está entendendo, irmão? Você vê, ele não passou a mão na cabeça de Moisés, que era o homem que falava cara a cara. Deus descia, encostava na tenda de Moisés e falava com ele cara a cara, na coluna de fogo. O dia que Moisés feriu a rocha, que era para falar a rocha, feriu a rocha, ele falou: pois é, você não vai entrar na terra prometida. E não entrou. Está entendendo? Paulo era um Saulo, prendeu irmãs, levou irmãs amarradas, irmãos amarrados, correntados, algemados, né, irmão? Segurou as vestes do Estevão, quando Estevão morreu apedrejado. O Saulo, quando ele se converteu, Deus falou assim: agora eu vou te ensinar o quanto você vai sofrer pelo meu evangelho, caboclinho. E olha que Paulo sofreu e ainda pagou um preço duro no final da vida dele. Decapitação. Está entendendo? Mas Paulo tinha fé para isso. Cortaram a cabeça de Paulo, mas a cabeça de Paulo é Cristo. Não cortaram. Né, irmão? Então, o que eu quero dizer? Deus não passa a mão na nossa cabeça, não. Se eu não entrar em linha, se eu não chamar a atenção da igreja, se eu não permanecer no meu posto, irmão, afunda todo nós. Cristo se santificou por causa do povo. Os pastores têm que se santificar, não por causa de si, mas por causa da igreja. Tem hora que o pastor, irmão, está todo mundo de olho nele, ele não pode falhar. Mas quem que não falha? Né, irmão? Não pode. Nós temos que manter o padrão. Agora a igreja pode falhar, não vem no culto, chega atrasado. Eu tenho que chegar aqui antes das 6, 5. Se eu chegar às 6:10, eu já escuto coisa. Pastor, isso é hora de abrir igreja. O que é isso, pastor? Está atrasado. Mas todo mundo chega atrasado, não posso falar nada. Porque se eu falar, pastor me puxou a orelha, falou que eu estou atrasado, que eu só chego isso, que eu só chego aquilo. É, irmão? Mas vocês acham que o Espírito Santo não está com a ficha de cada um? Fazendo o relatório de cada um? Tá, irmão. Então, procura não chegar atrasado na igreja. Porque lá no trabalho, eu trabalhei muitos e muitos anos nos Correios, irmão. O máximo de tolerância, 5 minutos. Eu nunca cheguei atrasado. Tinha que fazer por fiel chegar cedo no trabalho. Amém? Para no final do ano ganhar um diploma chamado funcionário padrão. Quer dizer, esse funcionário preenche os requisitos.
Ir para Deus relaxadamente. Uma chuvinha, meu irmão, eu ia com frio, com chuva, colocava capa, tá entendendo? Para ganhar o salário. E para nós ganhar a vida eterna, irmão. Levamos a coisa de qualquer jeito, de qualquer maneira, relaxadamente. Sendo que Deus é o autor da vida, nos dá saúde, nos livra do mal, nos livra do Satanás. Guarda nós dos demônios e nós trata Deus de qualquer jeito. Relaxadamente. Brinca com a cara de Deus, ignora Deus. Aí depois Deus deixa você 10, 20 anos na cama. E você vai clamar, pode chorar lágrima de sangue, Ele não vai te atender. Porque você não atendeu Ele quando precisou. Você não foi obediente quando precisou. Você deixou Deus de lado quando precisou. Deus, você não pode deixar Deus de lado. Se você estiver aqui na igreja e eu for na sua casa, você pode deixar eu no portão. Pastor, hoje é dia de culto. Pois é, hoje você não vai no culto. Hoje você vai atender eu aqui na sua casa. Nós viemos para jantar aqui na sua casa. Fazer um teste. Irmão, é perigoso. O pastor, né? Todo dia nós estamos na igreja, não é essa desculpa? Hoje o pastor está aí, vamos ficar com o pastor. E deixa Deus para trás. Pastor, eu sinto muito, viu? Quem está pregando lá hoje? É o irmão Tarcísio. Então eu vou para a igreja, vou escutar o irmão Tarcísio pregar. E o senhor fica aí no portão. Você está entendendo, meu irmão? O que eu quero dizer? É colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Até na sua frente. É Deus primeiro. Acordou cedo, ora. Vai comer, agradece. Vai viajar, ora. Voltou, agradece. A Bíblia diz: orai sem cessar. Não é 3 em 3 horas eu estou orando. Isso é mínimo. É orar sem cessar. O tempo todo você está orando ao Senhor. Obrigado, Pai. Onde você vai numa loja? Oh, glória. Que dia maravilhoso, né? Você está orando de olho aberto, de olho fechado, não sei. Você está entendendo? Mas você está orando. Você tem que estar em comunicação com Deus. De certo, Deus cruza o braço, fica de olhando assim, falando: quando é que Ele vai lembrar de mim? Passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, agora que Ele vai orar para mim, pelo amor de Deus. Eu estou esperando Ele fazer uma oraçãozinha para me colocar no incensário dele aqui, que não tem nem uma rapinha de incenso no fundo do incensário dele. Não chega uma oração desse camarada aqui, rapaz. O incensário dele não tem nada de incenso, está só o baita lá, dessa altura. Deus não pode pôr uma brasa lá para queimar a oração dele, porque não tem. Cadê a sua oração? Pastor, não sei orar. Orar é falar com Deus. Ore. Fala com Deus. Amém? Então, amados, veja. Tiramos hoje para falar um pouquinho sobre isso, né, irmão? Porque vai passando. Os desigrejados são uma classe de pessoas covardes. Em vez de avançar e ajudar a causa, eles recuam. E como uma tartaruga fica dentro do casco, não se move para nada. Então, irmão, não pode. Pastor, desculpe o que eu vou falar, irmão. Tem algo ruim na igreja? Pode chegar em mim, nos diáconos. Está errado isso aqui. Não estou gostando. Vamos arrumar. Amém? O Moisés, um dia, irmão, estava espavorido para lá, para cá. Ninguém conseguia nem falar com Moisés. Por quê? Muita função nas costas de Moisés. O sogro de Moisés olhou assim e falou: Moisés, chega aí, meu filho. Por que você está dizendo? É serviço. Deus colocou eu nessa função, não posso deixar a peteca cair. E Moisés para lá, e Moisés para lá. Aí o Jetro falou para ele: não, faz o seguinte, escolhe 70 homens a dedo, tá? E ora a Deus, que Deus vai tirar do seu espírito e passar para os 70 homens. E aí você distribui trabalho. Amém? E assim Moisés fez. E aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. Que tinha de Moisés, passou para aqueles homens. Não diminuiu nada, irmão. Então, se algo está precisando, irmão, nós é todo mundo junto. Eu não vou falar as dificuldades da igreja, que vocês vão assombrar. Você está entendendo? Vão assombrar. Essas coisas não pode ficar comentando. Isso, aquilo, tal. Entendeu? Por quê? Mas a igreja tem necessidade. A igreja caminha. É igual aquela história, né? Tá bonitinho, mas não sabe os problemas que tem.
Nós temos muitos problemas, irmãos. Tá? Problemas. Não é de pecado, não. Essas coisas não. Problema para manter a igreja. Entendendo? Para caminhar. Eu, por exemplo, eu não suporto isso aqui. Os irmãos não viram. Eu não suporto. Tá? Deus suporta. Eu estou suportando por causa de Deus. Porque um dia eu cheguei nele e falei, Senhor, não dá. Aí de noite Deus me deu um sonho e falou assim, cuide somente em pregar. Deixe que eu cuido das almas. Deixe que eu cuido das pessoas. Só. Porque às vezes, meu irmão, lá, uma família permanece uns dias, volta para a lama de novo. Fala, Senhor, não dá. Eu quero crer que essas pessoas que se batizam, que elas honrem suas palavras e caminham na palavra, mas não é assim, irmão. São híbridos, fabricados, incrédulos, crente corvo, crente bode, crente que não vale, desculpe, sangue de galinha. Não tem raça, não tem pulso, não tem brio, nem Deus suporta. Então nós, aqueles que têm, tem que permanecer, tem que honrar. Amém? Desculpe, meu irmão, minha franqueza. Por quê? Porque nós estamos numa hora, irmão, do arrebatamento. Israel é o sinal, é o relógio de Deus. Israel está debaixo de Cambão. Estão fazendo armas químicas, armas biológicas, bombas atômicas nos arsenais da superpotência para explodir com Israel. As nações aí, debaixo do pano, isso não é coisa de ficar falando. As nações, várias delas, por debaixo do pano, estão tramando algo para destruir Israel. Entendendo? Mas não pode destruir Israel. Porque senão a Bíblia falharia. A Bíblia não vai falhar. É mais fácil Deus afundar nações. É mais fácil Deus mandar terremotos. Tem um país, houve um terremoto. Por quê? Estava arquitetando alguma coisa contra Israel. Deus permitiu um terremoto lá. Brum, desmanchou as ideias do diabo. Então, irmãos, veja o que eu quero dizer. Nós estamos nos preparando para o arrebatamento. Vocês que não querem ir no rápido. Quer continuar aqui? Comendo carboidrato, tomando Coca-Cola, ficando diabético, com pressão alta, com doença de AVC, tudo quanto é tranqueira do inferno. Nós temos que ir embora, irmão, para Deus fazer um mundo novo, fazer uma nova raça, dar para nós o que Ele precisa. O que Deus prometeu não vai falhar para nós, mas nós temos que estar segurando nessa fé. Meu Deus do céu. E a juventude? A juventude vai estar lá no milênio. Seus filhos serão salvos. Sua família será salva. Entendendo? Agora você tem que estar permanecendo. Você quer que perde seus filhos? É só você não caminhar. Porque o Jó salvou a família dele. Nós temos tudo para salvar nossas famílias. Mas meu filho nem congrega, mas você está na brecha por ele. Não é isso? Meu filho nem vem na igreja, meu filho é isso e aquilo, mas você está na brecha. Deus honra o pai, Deus honra a mãe, que está na brecha pelo filho. Mas ele é adulto, não importa. É isso, meu irmão. Deus não vai jogar uma mãe no inferno e ela vai ficar, meu Deus, o meu filho que eu tanto amava, que foi do meu ventre lá na terra, meu Deus, como é que faz? Como é que eu vou ficar a eternidade? Porque lá você vai lembrar de tudo, irmão. Tem um lugar que você não vai lembrar, mas tem um lugar que você vai lembrar. O que você tem que fazer? Quem que está acordando 4 horas da madrugada, desculpe o que eu vou falar, ajoelhando na beira da cama e falar, Senhor, salva o meu filho. O Senhor me salvou, então salva ele também. Não importa do jeito que ele vem. Pode falar assim. Mas eu quero que o Senhor salva ele, que o Senhor traz ele. Eu tenho certeza que Deus trata com o seu filho. Deus traz o seu filho à palavra, porque ele já fez lá atrás, ele faz de novo. Amém? Então, irmãos, veja, a hora, esse relógio está meio com pressa hoje.
1 Coríntios 12, 13, você é membro do corpo de Cristo ou não é nada. Você é parte da noiva. Por quê? 1 Coríntios 12, 13 diz, nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Aqui está o corpo, amém? Não essas paredes, mas almas, tá? Fomos batizados primeiro nas águas e depois fomos batizados com o espírito da palavra. Recebemos a palavra para formar o corpo de Cristo, amém? Nós somos membro do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão Brana fala, ainda que você fosse a sola do pé, o diabo estava por baixo ainda. Amém? Por quê? Porque nós somos os membros do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não pode, o corpo está desligado. Se um membro dorme, fica doente, né? A igreja sente, ó, irmão, nós estamos aí com várias irmãs, né, que estão em luta, com dificuldade, a igreja está passando por isso. Nós temos que orar, nós temos que buscar mesmo o Senhor, para que essas irmãs, ou Deus santifica e leva e descansa elas, amém? Ou Deus cura, porque não é coisa boa ficar sofrendo, irmão. Não, Deus cura. O irmão Tarcísio pregou aqui, a irmã recebeu a cura, amém? O mesmo Deus que curou lá, está curando aqui também. Só tem que você crer, tá? Eu estou com uma mensagem lá sobre a tríplice natureza do homem, né, para você aprender como crer mais ainda. Você tem que crer e aceitar, e acabou. Não se preocupar, não ter dúvida. Aquilo funciona dentro do seu coração. Amém? Então veja, a igreja significa os chamados para fora, né? Fora do mundo, do pecado. Agora você não é um desigrejado, nem parado, nem apostatado. Você está ativo. Nós estamos ativos, irmãos. Tá? O profeta fala de reserva. Às vezes você vai viajar, né? Para tal cidade. Às vezes é um evento que vai ter, não é? Você tem que reservar o hotel, não é assim? Porque senão você chega lá, você não acha um lugar para você hospedar. Aí o irmão Brano aplica com o céu. Será que as pessoas têm reserva no céu? Quando chega lá na grande secretaria de Deus, né? Os anjos podem falar, ó, é o seguinte, você reservou aqui o seu lugar no céu? Você reservou? Não, então você vai ficar por aí, pelo mundo, pela lama, pelo pecado, pela quinta dimensão. Você tinha que ter reservado lá na terra o seu lugar aqui no céu. O profeta fala disso. Agora eu te pergunto, eu reservei o meu lugar. Amém? O meu apartamento, vamos falar assim. Cada um de nós tem que reservar o seu lugar. E quando foi que você reservou? Quando você foi batizado. No nome do Senhor Jesus Cristo, você reservou o seu lugar nos céus. Mas e as pessoas que não reservaram? E as pessoas que levou? Não, sabe uma coisa? Eu perdi o telefone, sabe, irmão? Depois eu ligo lá, e aí não liga, irmão. Chega aquele dia, deixa para a última hora. Meu Deus do céu, irmão, não podemos deixar as coisas para a última hora. Você tem que sempre fazer antecipadamente, porque às vezes naquele dia vai dar um BO. Igual, por exemplo, você vai pagar uma conta. Essa conta vem dia 20. Quanto? R$2.000. Conta. Vai pagar. Boleto. Que pagar para esse povo adiantado coisa nenhuma, meu? Dia 20 eu vou lá e pago. Só que o juro é bravo, irmão. Se passar um dia, 10%, já vai dar 200 de multa. Né? Aí o que acontece? No dia 20, dá um blackout na internet. Chega lá, o banco está inoperante. Vai na lotérica. Está inoperante. Isso já aconteceu, irmão. Aí, vai, deixa para a última hora. Aí paga no outro dia. Está entendendo? Os 2.000, com mais os 10% de multa, que dá 200, e mais um dia de mora. Pensa que Deus é diferente? É da mesma forma. Pensa que no dia do arrebatamento, você fala, por que eu não entrei antes, né? Por que eu não preparei antes? Hoje é o dia do arrebatamento. Irmão, me leva no rio, eu quero me batizar. Eu não levo. Eu falo, sinto muito, mano, que você não veio antes. Pode ser quem for, irmão. Não tem como batizar? Não tem. Porque quando o concílio fechar o tabernáculo,
e Cristo levantar do trono, padecer, o sangue cessar no propiciatório, não tem mais perdão. Entendendo? O tempo de graça terminou. O que você tem que fazer? Entrar enquanto é tempo. Encher o seu livro de obras. Fazer boas obras. Dar testemunho. Amém? Avisar o seu vizinho. Tem gente, irmão, que vê o vizinho todo dia. Nunca convida ele para um culto. Nunca convida ele para nada. Lembra do Billy Paul? O Billy Paul lá na cadeira de dentista lá, e o dentista arrumando os dentes dele, aquela coisa toda. Aí passou um pouquinho, o dentista foi lá, pegou uma mensagem do irmão Brana, trouxe para o Billy Paul. Conhece esse homem? Não, primeiro ele falou: Billy Paul, quantos anos eu sou seu dentista? Há uns 20 anos, né, doutor? Por aí, uns 20 anos. Pois é, Billy Paul. 20 anos, né? Que eu sou seu dentista. Pois é. Você conhece esse homem? Esse é meu pai. Pois é, Billy Paul. 20 anos. Você nunca falou da mensagem do seu pai para mim. Eu tive que crer por outras pessoas. Para, irmão. 20 anos e nunca falou de Deus e nem da mensagem para o dentista. Não, quando eu dei uma oportunidade com o dentista, eu já finco a espada nele. Dentista, doutor, médico, advogado, qualquer um. Já dou uma futucada com a espada. Já viu aquele tipo de morte que eles enfiam a espada e viram assim? Então eu faço desse jeito. Para o sangue sair mais rápido. Como diz Davi, na quinta costela. Né? Então, irmãos, não deixa para amanhã. Faça hoje. Amém? Se prepara hoje. Acorda de madrugada para orar. Orar para os seus filhos. Você já está seguro? Ora para os seus filhos. E não deixa a preguiça te tomar conta, não. O comodismo. Existe uma coisa, existe a mensagem e a comodidade. Tá? Aqui está a mensagem, palavra, vivemos, né? E tem uma coisa do lado chamada comodidade. O que é a comodidade? É aquele crente tranquilo, tá entendendo? Que quer viver no comodismo. No evangelho fácil. Por isso que muita gente vai para o inferno, porque não quer a palavra verdadeira. Quer um evangelho roto de água com açúcar. Um evangelho fácil. Tem pessoa que gosta do evangelho fácil. Não precisa de mais nada, não é aí, irmão? Ah, pastor, eu conheço um trabalho de um pastor aí, irmão, que tem pessoas que vai atrás dele. Sabe como é que é? Você não precisa se batizar, porque Jesus já batizou por você. Você não precisa tomar santa ceia, porque Jesus já tomou lá naquele dia a ceia por você. Você não precisa fazer mais nada. Você pode beber, você pode fumar, você pode ter as mulheres que você quiser, a mulher pode ter o homem que quiser. Deus já fez tudo. E tem milhões de gente para crer nesta mentira. Isso é a comodidade. Vai tudo parar na quinta dimensão. Vai tudo parar no inferno. Porque se o crente se salva com dificuldade, onde aparece o ímpio e o pecador? A pessoa não quer fazer nada. Um relaxismo completo. Só quer ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro quer. Está entendendo? Só que tem que ter cuidado, que o faraó aumentou a palha e o barro para Israel massar barro lá e trabalhar todo dia. Não tinha um dia de folga, irmão. Aumenta o barro, aumenta a palha, para eles não ter tempo de adorar Jeová. Às vezes fala: pastor, agora as portas abriu, estou ganhando dinheiro, estou trabalhando noite e dia. Pastor, eu não tenho tempo mais para nada. Aí desculpe, irmão, e vem um acidente, bum, morre. Chega lá e fala: rapaz, você estava tão preocupado com as coisas da terra que você esqueceu de mim. Então, irmão, nós não podemos esquecer de Deus. Trabalha, faça seu trabalho, mas tira o tempo de Deus. Uma vez a empresa que eu trabalhava, o meu chefe quis quis me mudar de turno. Está entendendo? Falou: irmão, eles me chamam de irmão lá no correio. Você trabalha que hora? Eu entro 5 horas e saio 2 horas da tarde. Pois é, irmão. Nós vamos mudar o seu turno. Você vai entrar 2 horas da tarde e sair 8 da noite. Eu falei: por quê? Não, porque eu sou o chefe agora dessa sessão aqui e vou remanejar todo mundo e não sei o que lá. Eu falei: tudo bem. Mas se o senhor quer me remanejar?
Aí eu falei para ele, mas o senhor sabe que eu sou cristão, tomo conta do tabernáculo, ajudo a igreja, tenho culto quarta, sexta e domingo, eu não posso trabalhar à noite. Não, irmão, porque primeiro é o trabalho, depois as outras coisas. Aí eu já tive que dar licença, Espírito Santo. Peguei a espada e já pus no gogó dele. O primeiro é Deus, caboclo. Depois a minha família. Depois o meu trabalho. Trabalho vem no terceiro lugar. Depois Deus tratou com ele. Irmão, porque não sei o que lá. Não tem o sei o que lá não. Fui lá no diretor, que era meu amigo, falou, João Rocha, né? Seu chefe lá quer me mudar para a noite. É doido? Ele não sabe que você trabalha na igreja? Pois é, ele quer me mudar. Quem que você acha que está por trás? Já pegou o teu fulano? Nada de mudar o irmão. Nada de mudar o irmão, viu? E acabou, pronto. Nem falou nada. É assim que Deus trata. Aí um dia eu estou lá conversando com ele. Eu estou conversando com o irmão lá, né, irmão? Ele passou por mim, viu eu conversando no trabalho. Como é que é? Não pode conversar no trabalho? Ô irmão, já está pregando aí, irmão? Eu falei, não, ele está perguntando as coisas aqui. Nós trabalhamos nesse caninho, né? Um irmão de outra igreja, né? E nós ali papiando, né? Ô irmão, já está pregando? Eu falei, não estou pregando. Que coisa, né, irmão? Está pregando, né? Não pode ficar pregando, irmão. Eu falei, não estamos pregando, irmão. Ele está conversando. Nós não tem que pôr um esparadrapo na boca e ficar quieto, fulano. Calma. Tinha uma escadona assim, irmão, que subia. Ele só chegou no meio da escada, já despinguelou de lá para cá, tornozelo estourado, 6 meses de tipóia, de gesso no pé. Ô irmão, o que aconteceu? Eu falei, eu não sei de nada. Não sei de nada. Então, irmão, se você está no posto do seu dever, Deus cuida de você. Deus trata de você. Mas você tem que estar no posto do dever, irmão. Você tem que estar fiel à palavra. Amém? Porque ninguém vem mexer com nós não antes do tempo. Quer mexer com nós, mexe. Mas antes do tempo, não. Você sabe que o rei lá nos dias de Jesus, né? Mandou 100 homens ir prender Jesus. Bem num dia lá, vai lá, traz o Nazareno. Eu quero ele aqui. Aí chegaram lá, bateram na porta. Onde Jesus estava com os apóstolos. Jesus, irmão, ele é porteiro também, né? Ele não mandou nenhum ir atender. Ele mesmo foi atender a porta. Abriu a porta. Olhou para eles. O que foi? Buscamos Jesus de Nazaré. Sou eu. Pum, cara. Irmão, Deus derrubou todo, certo, um soco do Espírito Santo daquele bem dado no ar, né, irmão? Bum, caiu tudo, aquelas fardas, espada e lança pelo chão. Aí levantar, chacoalhar na poeira, arrumando tudo de novo, levantar de novo Jesus. Ah, quem buscai? Jesus de Nazaré. Bum, 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 caiu de novo. 2 tombos, cabeceira. Não era tempo de prender Jesus, meu amigo. Aí levantaram e ó, rabi no meio das pernas. Foi tudo, Ninguém fala como aquele homem fala. Aquele homem fala com autoridade. Rapaz, e essa autoridade está em nós. Ninguém vem não, meu irmão. Que está em nós essa autoridade. O poder de Deus. Agora, quando chegar a hora, né, irmão, de fazer alguma coisa, tudo bem. Jesus falou, tá bom, me leva. Chegou a hora das trevas, pode me levar. Beijinho na cara do Judas, né? Judas deu um beijo, né? E Jesus chamou ele de amigo. Você vê que Jesus é camarada, é amigo. Como trair seu filho do homem? Amigo, merecia um cascudo na cabeça. Né? Mas era o filho da perdição, né, irmão? Não podia matar ele antes do tempo, né? É igual o Lúcifer. Deus não pode acabar com ele agora. Tem que esperar ele chegar ao último round para Deus nocautear ele, né? E ele está por aí escutando. Então, irmão, veja, você tem reserva nos céus. Seu lugar está seguro. O meu lugar está seguro. Amém? Creio que o seu lugar também está seguro. Você fez reserva. Você foi batizado. Você está tomando ceia do Senhor. Você está dando testemunho. Está procurando ter obras. Então você está seguro, irmão. Quem opera a salvação é Deus. Você só tem que se entregar e falar, Senhor, estou aqui. Amém? É igual que você entra para dirigir o ônibus, né? O Eli, ele dirige van, dirige ônibus, né? Quer dizer, o ônibus só fala assim, me entrego para você. Ele senta lá no banco do ônibus, liga o motor, acelera e vai embora.
Por quê? Porque o ônibus é entregue para o motorista, né? Nós somos, a dinâmica nós é representada como um automóvel, irmão. Tá? Nós somos um tipo de um automóvel de Deus. Tá? Deus entra em nós e nos dirige. Ele pega lá o Josnel, vamos para cá. O Josnel tem que ir para onde o motorista leva ele. Né? Irmã, vamos para cá, para tal lugar. O motorista, que é o Espírito Santo, fazendo uma aplicação para você entender, é ele que nos dirige. Nós não andamos mais por onde nós queremos, não, irmão. Às vezes você passa no lugar, é perigoso, mas ali não é mais seu lugar. Você vai embora. O Espírito Santo te leva. Você tem reservas. Você volte para Cristo, congrega, toma sua ceia, lava os pés, dê testemunho e faça boas obras. Faça boa. O que eu tenho que fazer? Todo tipo de boa obra. Você quer ver uma boa obra, irmão? Visitar enfermo. Ir na casa dos irmãos que estão doentes. Eu vou visitar algum e falar, pastor, só o senhor que vem aqui. Cadê os irmãos da igreja? Pois é. Nós, a denominação dá 1000-0 em nós. Porque quando a denominação fica doente, a casa não cabe de gente. Está todo mundo lá. Paz do Senhor, irmã. Paz de Deus, irmã. Paz de Cristo, irmã. Venha morar. É oração dia e noite. E nós temos que visitar enfermos. Ajudar pessoas. Suprir necessidades. Se você sabe que o seu irmão está passando necessidade, você não tem que perguntar para supra. Amém? Isso é obras. Você não tem que contar para ninguém. Às vezes uma irmã velhinha, uma viúva. Coitada. Cadê as irmãs novas para ir lá? Falou, irmã, a senhora está de idade, tem 80 anos, eu vim aqui limpar sua casa, né? Fazer uma faxina, lavar roupa se precisar. Cadê, irmão? Essas são boas obras. E nós, os homens, também. Vai visitar algum irmão que está precisando de idade, alguma coisa. A visita é uma coisa gloriosa. Cristo disse, estive enfermo e foste me ver. Quando você vai visitar o doente, você está visitando Cristo. Porque Cristo está naquele doente. Né, irmão? Então, isso aqui é uma coisa, irmão, que nós não podemos deixar para trás. Temos que fazer obras. Amém? Vai visitar um doente no hospital? Não vai lá com palavras negativas, não. Vai com palavras positivas. Porque senão tem gente que chega no hospital, ou vai visitar em casa mesmo, a pessoa está em fase terminal, vamos falar bem claro que está já nos dias. Ei, você está feio, hein? Rapaz, dessa você não passa. É, irmão, isso é coisa de se falar pro... Ei, rapaz, que é isso? Agora dessa você não vai escapar. Você sabe que eu estou falando brincando com você. Nem por brincadeira, irmão. Pode falar, rapaz. Meu irmão, como é que você está? Não, você está bom, rapaz. Isso não é nada. Deus te cura. Isso não é nada para você. Se você ficar aqui, você está com nós. Se você, caso você partir, você está com nossos irmãos do lado de lá, na outra congregação, na cidade celestial, rapaz. Anima ele, encoraja ele. Não é desmotivar o coitado, meu irmão. Minha irmã, toda capenga, quase não é. Um morto-vivo. Olha como é que tá. Não sei como que não caiu, não já morreu. Palavras péssimas. Não pode, irmão. E mesmo que você veja a sua irmã doente, você anima ela, fortalece ela. Palavras poderosas. Está entendendo? Porque a fé em nós não vê essas características. A fé vê a cura. A fé vê o poder de Deus. Não importa o que está acontecendo, se olha pela fé. A fé restabelece. A fé fortalece aquele irmão controla a glicose, a pressão alta, tira o demônio da ansiedade, tira os demônios que te perturbam e você fica curado e libertado. Quando você vai para casa e fala, sabe de uma coisa? Você sabe que eu estou bem mesmo? O irmão lá falou que eu estou bom mesmo. Esse negócio de, isso aqui é o tiro de letra. Amém? Não seja um desigrejado. Então, amados, veja. Não seja uma planta de estufa ou uma planta flutuante.
Esteja ancorado em um porto chamado Cristo. Não fique à deriva de mar a mar, boiando. Mas tem gente assim, milhões, irmão. Milhões de gente que é uma plantinha de estufa, uma plantinha que não pode um ventinho quente passar por ela que já está murcho. Você está entendendo? Tem gente que é aquele mimo, aquela coisinha, você não pode nem olhar torto que já está chorando, já está... Não pode ser uma planta de estufa. Agora vamos voltar na nossa fala ali, né? De falar para a irmã, você vai morrer. Se você é uma planta de estufa, já cai morta na hora. Já morreu. Mas se você não é uma planta de estufa, irmão, está repreendida essa fala, rapaz. Está pensando o quê? Eu estou assim, mas eu venço. Eu supero. Eu não sou planta de estufa, não. Eu não sou planta flutuante, não. Que qualquer coisinha está me levando para cá, me levando para lá, mandando eu para tal lugar, mandando... Não. Eu estou em Cristo. Planta de estufa, coisa nenhuma. Eu estou em Cristo. Amém? Porque tem gente que é planta de estufa, irmão. Não pode uma mosca, um mosquitinho, sentar na folhinha que ele já está. Você está entendendo? Doente. O que foi? Sentou um mosquito na minha orelha. Não, eu não vou na igreja hoje, porque o mosquito sentou aqui. Está entendendo? Irmão, Já tô como que é o nome do negócio que daí? Chikungunya, né? Isso é um demônio, né, irmão? Eles deram o nome até do bicho do inferno, chikungunya, zika, diabrada. Você não é uma planta de estufa. Pode sentar mosquito, grilo, o que for. Sopra esses trem. Aqui não. Aqui é planta natural de Deus. Planta espiritual. Amém? Árvore da vida. Aqui nada contamina não, meu irmão. É assim, meu irmão. E aqui, eu falei aqui do porto, né, irmão? Porto. Você tem que ter um porto. Você tem seu navio. Jesus é seu... Está com você no barco. Agora você tem que ter um porto. E vocês têm, todos vocês têm um porto. O porto é Cristo. Cristo está representado aqui no Tabernáculo Monte Sião. Então, quer dizer, aqui é uma embaixada. Aqui é um lugar, é uma embaixada. Meu Deus do céu, irmão. A hora não espera, né? Pensei que já estava na eternidade. Então, você tem que ter um porto, um lugar onde você ancora o seu navio. Onde você desce a ancorar. E onde que é esse lugar? Em Cristo. Se você não tem esse lugar, irmão, você fica à deriva no mar. O vento te manda para cá. Essas velas te mandam para lá. E você não tem um lugar para chegar. Qualquer igreja que você vai não é recebido, ninguém te trata bem, porque sabe que você não para em lugar nenhum. Então você tem que ter um lugar, onde se chama de sua igreja, onde tem um pastor, pode ser um pastorzinho mais fraco que tem, mas desde que seja um pastor que te ajuda, né, irmão? Desde que o pastor ora para você, já está de bom tamanho. O irmão Breno fala que o pastor é um boi de guia. O pastor é um carregador de fardo. Ajuda você na oração, na dificuldade. Então você tem que ter um lugar. Amém? Aonde você ancora ali. Tá? E esse lugar chama Jesus Cristo. Esse é o nosso porto seguro. Porque tem gente que não está em Jesus Cristo. Está na Assembleia, está na Católica, está não sei na onde. Porque quem não está em Cristo está em outros lugares. Sistema do homem, veja bem. Em Cristo é o sistema da palavra. Mas tem muita igreja que é sistema do homem. Teologia. Criaram a teologia porque não tem a revelação. Chama subterfúgio, substituto. É a mesma coisa agora no Japão e na China. As mulheres, as esposas, não é mais esposa dos maridos. Eles estão arrumando substituta. Bonecas sexuais. Bonecas. De todos os tipos. E bonecos também, homens. Tá? Liga na tomada lá, ele fala, ele faz tudo. Entendeu, irmão? Uns não precisa nem ligar mais na tomada, agora tudo por controle remoto. Tá entendendo? Então é assim as denominações. Sistema do homem sem vida. Tá? Tem que ser o sistema de Deus. Amém? Sistema de Deus. Você que está ativo, fica firme, o rapto está à mão.
Israel ficou despatriado por quase 2000 anos. Veja o que lhe aconteceu para voltar debaixo do chicote. Israel, irmão, é a nossa cara. Israel saiu de Jerusalém, saiu da terra dele e foi peregrinar pelo mundo. 2000 anos. Estava desviado Israel. O que Deus fez? Deus enviou o chicote no lombo do judeu. E esse chicote foi tão duro que teve que morrer 6 milhões deles para a ficha cair, para eles voltar para a terra deles, porque só na terra deles que eles eram abençoados. Eles não são abençoados fora da terra. Israel é abençoado na terra, tanto que lá ninguém mexe com eles. Olha lá, eles estão lá, né? Além das armas que eles têm, Deus cuida de Israel. Pode jogar bomba, pode jogar o que for, Deus cuida deles, porque está na palavra. Aquele reino tem que permanecer até o filho de Davi voltar, que é Cristo. Agora aplique nós. Se nós sair da palavra, nós vamos ficar despatriados de Cristo. Aí Deus tem que nos chicotear para nós voltar. E desculpe o que eu vou falar. Aí Deus, para chicotear um crente, às vezes ele tira o filho, tira a esposa, tira o neto. Irmão, Deus começa a entregar. Então o que você faz para não acontecer nada dessas coisas? Se posicione. Fica na obediência, porque o chicote veio para o judeu, irmão, morreu, virou cobaia os judeus. Eles morreram com as mortes mais terríveis. 6 milhões. Hoje eles estão lá na terra deles. Mas eles tomaram um cálice amargo. Eu não quero, irmão, sofrer. Eu não quero falar, Domênico, como você está muito desobediente, Domênico. Tá, Domênico, você está muito teimoso, eu vou tirar um dos seus filhos. Não, Deus, o que é isso? O que o senhor quer? Deus, seja obediente, Domênico. Estou aqui, Senhor. Barra 47 do pelotão de Cristo. Amém? Seja obediente. Para não acontecer nada com a sua família. Porque você acha, Deus trata individual, é individual, mas Deus toca na nossa família, se nós não entrar na linha. Deus permite as coisas, irmão. Eu estou falando de Bíblia. Por isso que você vê aí famílias em bancarrota, filhos, né, irmão? Coisas terríveis, mas veja se a família está na palavra. Ele dizia, pastor, aquele pessoa está pedindo oração, mas ele não quer nada com Deus. É um ímpio. Aí nós vai suar a camisa aqui, vamos orar para o ímpio. E Deus chegando o cacete no ímpio, né? Aí Deus fala, o que vocês querem? Passar a mão na cabeça do ímpio aqui. Agora o cambão vai vir em cima de vocês. Mombrana fala que entrar em questões alheias, e o provérbio também, é segurar na orelha de um pitbull. Ele vai te morder. Então o ímpio, tem como se eu pedir oração lá na igreja? Por que o senhor não vai na igreja? O senhor vai lá. O senhor pode ir lá, arrepende dos seus pecados. Não, eu não posso agora, porque eu não largo do meu cigarro, da minha cachaça. E por que você quer oração então? Nós é bobo, vai ficar orando para ímpio? Vocês estão me entendendo, igreja? Me perdoe a franqueza. O irmão, o rei Carlos, o rei lá da Inglaterra, ligou, senhor Brana, que hora que os mortos até ressuscitam, eu estou mandando um avião aí, que o meu menino está aqui morrendo. Está em fase terminal, senhor Brana. Tem como se ouvir? Vou mandar o avião. O irmão Brana falou, senhor, me espera que eu vou orar. Eu vou falar com Deus primeiro. É o rei da Inglaterra. Carlos, lá atrás. Charlie. O que aconteceu? O anjo do Senhor falou assim, não entra nessa questão. Isso é a mão de Deus. Olha, seu rei, sinto muito, viu? Estou impossibilitado de ir, não vou poder ir não. Não, eu mando o avião, não manda não. No outro dia o guri morreu. O que era? A mão de Deus. Então, irmão, tem coisa que você não pode. Agora, é seu parente, né? É outra coisa. Meu parente, eu estou lutando aí. Outra coisa, estou falando de ímpio. O cara, vendedor de cocaína. Ô, irmão, vai na igreja, vô. Ora lá, para me vender bastante cocaína. Ser o melhor cartel aqui do Mato Grosso. Você vai orar? Às vezes você nem chega na igreja, Deus já te tira. Você não orar. Porque se você orar,
Deus abençoa. Esse é o problema. Se a igreja orar, Deus abençoa. Vamos ficar de pé, amados. Soberano Deus, eterno Pai, perdoa a nossa franqueza, Senhor. Porquanto, Pai, temos que ser melhores para o Senhor todo dia, Pai. Não relaxar, não, Senhor, diminuir a nossa porção de adoração, a nossa porção de oração, a nossa porção de louvor, a nossa porção de dedicação tem que ser aumentada, Senhor, não diminuída, Pai. Sermos melhores cristãos, dar mais testemunho, produzir boas obras, mostrar a luz de Deus, santificar a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo físico. Pai, perdoa a nossa franqueza nesta noite, livra os desigrejados, traz eles, Pai, trata com eles, os parados, os crentes de estufa, os crentes, Pai, que está, Pai, igual aquela planta que vai de um lado para o outro. Senhor, tenha misericórdia, dê uma experiência maior na vida de cada um, Senhor. E nesta noite, Pai, ajude as nossas irmãs e os nossos irmãos ser mais assíduo, ser mais temente a Deus, obedecer mais a palavra e crer mais em Ti, porque a Tua obra, a Tua vinda está chegando. Israel está ali na sua pátria, o sinal eminente do retorno de Cristo. As nações estão em guerra, o concílio mundial está para chegar nas igrejas, Senhor. O mundo está em uma completa Sodoma e Gomorra. Senhor, olha a nossa condição, ó Pai. Nós estamos sentindo dores de parto, até que o Senhor seja formado completamente dentro de nosso coração. Ó Senhor, tenha misericórdia de nossos irmãos, de nossos parentes, de nossos filhos, netos, todos, Pai, que estão fora do companheirismo. Eles querem ver algo acontecer, mas é tarde demais para ver. Eles têm que vir antes daquele tempo. Aceita a nossa gratidão, Senhor, e dê sonhos, dê visões para os irmãos. Ajuda nós no trabalho de evangelismo. Abençoa os obreiros, músicos, que eles ficam assíduos, firme, Pai, ajudando a causa. Os diáconos, as irmãs na oração, Pai. As irmãs orando para manter o ministério ativo. Os irmãos de idade, Pai, alcançando sabedoria e entendimento. E agora, Pai, protege a Tua igreja. Leva-nos em paz, protegido, debaixo do sangue do Calvário. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, para a Tua glória. Amém, e amém, e amém. Graças a Deus. Amados, no Cântico de Sião, nós vamos cantar o último cântico. Cântico de número 140. Como a hora está, meus irmãos, vamos cantar só o primeiro verso, o coro, usando as palmas. Como é bom cantar, louvando ao Senhor, exaltando o nosso Criador. E através do cântico também anunciar com grande e inefável seu amor. Aleluia! Como é bom cantar ao Senhor. Aleluia! Dizer como é tão grande o seu amor. Amém. Igreja, se alguém tem alguma reclamação para fazer, pode escrever no papel e me entregar. Tá? Pode ser avulsa ou uma coisa assim, secretamente, sem ninguém bater ou explicar para ninguém. Tá? Uma coisa anônima, a palavra certa, uma coisa anônima. Se alguém tem uma reclamação. Se não tem, amém. Tá certo? Vamos para casa. Senhor, leve em paz o teu rebanho. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e consolação permaneça no vosso coração para toda a eternidade. Amém. Cumprimento seu irmão, sua irmã, dizendo Deus o abençoe.